Nesse podcast em áudio, podcast em vídeo, nós vamos estudar a transformação carcinomatosa para câncer oral dos cistos odontogênicos. A despeito dessa transformação não ser um evento comum, pelo contrário, ele é considerado por alguns autores como raro, por outros autores como extremamente raros, e há um terceiro grupo de autores que acredita que essa lesão não seja tão rara assim como reportado na literatura. E eu apresento essa lesão, qual seja o carcinoma intraósseo primário do tipo 1, que é basicamente a transformação carcinomatosa do epitélio de revestimento de um cisto odontogênico, porquanto esse tema ele une dois temas, duas questões frequentemente abordadas em concursos públicos em odontologia, qual seja o câncer oral e os cistos odontogênicos, e mais especificamente o cisto radicular residual, que é uma das três lesões que mais sofrem transformação carcinomatosa e é, no contexto dos concursos públicos, a questão que mais é questionado, o tema que mais é questionado em concurso público, qual seja o cisto radicular residual. De maneira que, se você se interessou pelo tema, eu sugiro que você continue assistindo esse podcast em áudio, esse podcast em vídeo, que é mais uma produção da ABS Radio, o programa que ajuda você a melhor se preparar para concursos públicos na área da saúde, especialmente em odontologia. E eu sou o Dr. Antônio Schutz, cirurgião dentista, farmacêutico, com mestrado e doutorado em patologia oral, respectivamente, pelas faculdades de odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo, USP, Unidade Bauru. Também frequentei algumas aulas de engenharia biomédica na Hochschule Anhalt, em Köthen, na Alemanha. Assim, para que uma lesão seja classificada como um carcinoma intraósseo primário do tipo 1, originado em um cisto odontogênico, ou seja, a transformação maligna de um cisto odontogênico, é necessário que essa lesão não apresente conexão com a mucosa de revestimento bucal, com a pele, com a mucosa do seio maxilar, com a mucosa da cavidade nasal, não seja uma lesão metastática e também não seja um tumor glandular salivar. Contudo, é importante ressaltar que não somente os cistos odontogênicos, a transformação carcinomatosa a partir do epitélio de revestimento desses cistos é que são classificados de carcinoma intraósseo primário. Existem outras lesões, como, por exemplo, os ameloblastomas, ou então demais restos epiteliais do epitélio odontogênico, que também são classificados como carcinomas intraósseos primários, além de ter se sugerido que o carcinoma mucoepidermoide intraósseo também é um tipo de carcinoma intraósseo primário. De maneira que existe uma classificação para essa lesão denominada de carcinoma intraósseo primário, que é o carcinoma intraósseo primário do tipo 1, que é basicamente a transformação carcinomatosa a partir do epitélio de revestimento de um cisto odontogênico. A do tipo 2, que é a partir do epitélio odontogênico do ameloblastoma, que pode ser classificado do tipo 2A e 2B. O 2A é o ameloblastoma maligno e o 2B é o carcinoma ameloblástico. Também existe uma classificação do tipo 3 de carcinoma intraósseo primário, que é o de novo,
do tipo ceratinizante e não ceratinizante. E também sugere-se um quarto tipo de carcinoma intraósseo primário, que é o carcinoma mucoepidermoide intraósseo. É compreendida a transformação carcinomatosa dos cistos odontogênicos, classificadas como um carcinoma intraósseo primário do tipo 1, relembramos que a origem dessas lesões guarda uma relação com a proliferação de restos epiteliais do epitélio odontogênico durante a embriogênese, mais especificamente relacionados com a odontogênese, com o desenvolvimento dentário, dentre os quais os restos epiteliais de Malacês presente no periodonto, do epitélio reduzido do esmalte e de restos da lâmina dentária, dentre as quais os restos presentes intraósseo e no folículo pericoronário. Contudo, a etiologia dessas lesões ainda permanece desconhecida, ou seja, qual o estímulo nocivo que determinaria essa proliferação. Contudo, associa-se uma maior proliferação desse epitélio, uma maior transformação carcinomatosa desse epitélio de cistos que apresentam queratinização. Seja essa queratinização decorrente de uma atividade proliferativa maior, como no caso do queratocisto odontogênico, ou então associado a um processo de metaplasia em cistos que apresentam longa duração, longa evolução. Metaplasia esse do epitélio estratificado escamoso para um epitélio estratificado escamoso queratinizante. De maneira que esse processo metaplásico, que guarda uma relação com um processo adaptativo que tornaria esse epitélio mais resiliente a esse estímulo nocivo, também é capaz de induzir essa transformação carcinomatosa. Nesse contexto, 3 cistos são reportados na literatura como mais frequentes no direcionamento dessa transformação carcinomatosa, quais sejam o queratocisto odontogênico e os cistos radicular residual e cisto dentígero. Desses, é importante ressaltar que o queratocisto odontogênico, por apresentar uma atividade proliferativa do seu epitélio de revestimento maior, uma maior agressividade, um maior índice de recorrência, é associado como o cisto que apresenta maior potencial de transformação carcinomatosa. Contudo, quando se revisa a literatura, a transformação carcinomatosa constatada nesse tipo de cisto, de queratocisto odontogênico, ela é extremamente rara. Na literatura, a lesão que apresenta maior potencial de transformação carcinomatosa é o cisto radicular residual e, em segundo lugar, o cisto dentígero. Clinicamente, o acometimento é preferencial em homens numa proporção de 3:1. Relativamente à idade, a 6ª e a 7ª décadas de vida são as mais acometidas, com maior acometimento também da mandíbula, região posterior, comparativamente à maxila. E dentre a sintomatologia, os sintomas mais frequentemente reportados, as queixas mais frequentemente reportadas são de dor, zumbido e parestesia decorrente do acometimento, do envolvimento do nervo alveolar inferior, que pode simular doenças neurológicas. Usualmente, o paciente apresenta um desconforto e um edema na região afetada, usualmente posterior da mandíbula.
De maneira que esse edema, com o passar do tempo, ele tende a regredir, a diminuir, contudo é substituído com a evolução da lesão por uma tumefação. Também essa lesão, usualmente, ela dissemina-se para os linfonódulos regionais ipsilaterais do pescoço. Radiograficamente, a transformação carcinomatosa em cistos odontogênicos, a partir do epitélio de revestimento dos cistos odontogênicos, ou o carcinoma intraósseo primário do tipo 1, pode apresentar-se como um cisto dentígero ou um queratocisto odontogênico do tipo folicular, de maneira que com essas duas lesões é que deve ser feito o diagnóstico diferencial. E um dado relevante e importante nesse diagnóstico diferencial, talvez o mais importante, seja que aquela linha radiopaca presente nesses cistos é substituído por um padrão característico da neoplasia maligna, qual seja a imagem radiográfica descrita como roído por traça. Também com a evolução da lesão, esse dente associado a essa lesão, ele é envolto por uma área radiolúcida também, que apresentando essas margens ruídas por traça, dando uma imagem que também é um padrão que sugestivo de malignidade, qual seja de dentes flutuando no ar. A histopatologia dessas lesões essencialmente não difere da histopatologia do carcinoma de células escamosas da mucosa oral, carcinoma epidermoide, cujas alterações caracterizam-se basicamente por um polimorfismo nuclear e celular, ou seja, hipercromatismo nuclear, por um aumento da relação núcleo-citoplasma, a presença de nucleolos bem evidentes, pela presença de queratinização individual e de pérolas córneas, mitose típicas e atípicas, por áreas de descontinuidade da membrana basal com invasão do epitélio ao conjuntivo, bem como pode-se identificar em determinadas regiões, localizações, a presença de um acentuado infiltrado inflamatório constituído por linfócitos, plasmócitos, macrófagos, polimorfos nucleares do tipo neutrófilos e eosinófilos, dentre outras células. O tratamento dessas lesões é essencialmente cirúrgico, podendo-se utilizar a radioterapia prévia naqueles casos em que a lesão é volumosa, em que a lesão é inoperável, ou então se associar a quimioterapia com a radioterapia no tratamento pós-cirúrgico daquelas lesões em que a margem cirúrgica foi comprometida. Em síntese, nesse podcast em áudio, podcast em vídeo, nós estudamos a transformação carcinomatosa em epitélios de revestimentos císticos, que são classificados, essas transformações, como um carcinoma intraósseo primário do tipo 1. Eu espero que esse podcast ele possa ter ajudado a você a compreender esse importante capítulo, esse importante tema da patologia oral, que une dois temas frequentemente questionados em concursos públicos, ressalto novamente, qual seja o câncer oral e os cistos odontogênicos, sendo que os cistos radiculares, que é o cisto mais frequente reportado na literatura radicular residual, como sofrendo transformação carcinomatosa, também é o tema, é a questão mais frequente em concursos públicos em odontologia. No mais, um grande abraço e nos encontramos no próximo podcast.